Parashá Noach, né? Está em Bereshit 6, 9 a 11 e 11, 1 a 9. Nós vamos tratar de dois assuntos. Então começamos Bereshit 6, 9 e começa com as seguintes palavras. Ele toldot Noach, essas são as gerações de Noach. Noach ish tzadik, ele é um homem justo. Noach é um homem justo. Tamim haya bedorotav, ou seja, íntegro, ele era íntegro nas suas gerações. Et ha Elohim, com Deus, hit halech Noach, caminhava, ou seja, ele era um justo, íntegro nas suas gerações, e com Deus ele caminhava. Então nós vamos trazer primeiro algumas reflexões sobre esse primeiro verso, e fala a palavra Noach duas vezes. E o que significa Noach? Noach quer dizer calmaria, tranquilidade, serenidade. Então a primeira pergunta que nós vamos tratar depois, como uma pessoa que é justa numa geração extremamente iníqua e perversa, ele pode ter serenidade. Como uma pessoa justa e automaticamente, estando numa geração perversa, ele acaba carregando um fardo muito pesado, como é que essa pessoa tem tranquilidade? Como essa pessoa ela pode ter serenidade? E os sábios dizem que se repete duas vezes a palavra Noach, uma ressaltando o nome dele, obviamente, e o outro essa serenidade, essa calmaria, essa tranquilidade que ele tinha. Continuando, no versículo 10, diz, e Noach gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. E corrompeu-se a terra diante de Deus, e se encheu a terra de roubo. Muito bem, vamos parar aqui e vamos falar sobre esses pontos de uma maneira rápida, e vamos entrar então no primeiro assunto que eu queria trazer, que é a questão de a Torre de Babel, ou seja, a questão de Nimrod. Muito bem. Os sábios dizem, os rabinos, que quando Noach, fala, essas são as gerações de Noach, e logo após, ao invés de citar os filhos, cita que ele era um homem justo e que ele era um homem íntegro. E por que, logo após falar das gerações, seus descendentes, se fala das qualidades de Noach? Porque os sábios, os rabinos dizem que essa é realmente aquilo que vai falar sobre nós, as nossas obras, as nossas boas ou más obras. Isso é que vai fazer a diferença no mundo vindouro. Mesmo que não são os seus filhos, porque você pode ter filhos bons, filhos que não são tão bons. Parte desse contexto pode envolver, obviamente, ou não a sua criação, né? Então tudo isso são aspectos que envolvem uma família. Porém, os sábios dizem que é colocado logo após as gerações, ao invés dos filhos, que ele era um homem sadik, um homem justo e íntegro, para ressaltar que essa é a nossa verdadeira descendência no sentido do que nós seremos julgados. Então você pode também ter filhos extremamente justos,
mas você vai ser julgado, né, pelo serviço, né, divino, pela obra que você fez. Muito bem. E a palavra que é traduzida como roubo é Hamas, que significa violência, idolatria, incesto ou perversão sexual, homicídio e roubo. Então, tudo isso junto significa essa palavra Hamas. Então, a terra estava cheia de violência, de idolatria, de incesto, de homicídio, de roubo. Então, eu volto para trazer um ponto que nós vamos tratar depois, mas para que todos estejam refletindo. Como um homem, numa geração dessa, ele pode ter serenidade, porque, inevitavelmente, quando você está rodeado de pessoas perversas e você segue um caminho íntegro, essas pessoas, ao invés de elogiar você, ao invés de respeitar você, elas passam a lhe causar uma série de transtornos, de problemas. Elas passam a lhe causar, né, perseguições, zombarias e uma série de desconfortos. Então, na verdade, o justo, ele acaba, no mundo perverso, levando um fardo muito grande, muito difícil. Ele é perseguido, ele muitas vezes é até odiado gratuitamente por pessoas perversas, porque os caminhos que ele segue incomoda essas pessoas e elas ficam, de uma certa forma, incomodadas e transtornadas com a atitude de uma pessoa, de um tzadik, de uma pessoa justa. Muito bem, gente. Agora vamos tratar do primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Eu queria que vocês abrissem em Bereshit 11, 1 a 9. Então vamos abrir em Bereshit 11, 1 a 9, vamos ler e depois nós vamos tratar desse assunto. Diz assim: E foi toda a terra tendo uma língua e mesmas palavras. Todo mundo naquela época falava o Lashon HaKodesh, o hebraico. Então todos tinham a mesma língua e mesmas palavras. Então todos estavam unidos, né, com o mesmo idioma. E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar e ficaram ali. E disse cada homem ao seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e o cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra, e o barro foi para eles por argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós cidade e torre, e que seu cume chegue aos céus, e faremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno: Eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Isso foi o que fez começar a fazer. E agora não lhes será privado tudo quanto intentam fazer. Vinde, deixamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda cada um a linguagem de seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, chamou seu nome Babel, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra. E dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Muito bem. Então, nós temos essa citação, né, da Torre de Babel, que ficou muito conhecida.
E isso traz reflexões muito importantes, porque, na verdade, por trás de tudo isso é a origem de todo tipo de idolatria que existe. Na verdade, o que ocorreu naquele momento, e a gente sabe pela própria citação da Torá, que a pessoa que fez isso, que organizou isso, era um homem chamado Nimrod. E Nimrod, como todos falavam hebraico, ele reuniu todas as pessoas, eles aprenderam os segredos, né, de usar as letras hebraicas, e eles queriam estabelecer uma ligação com os céus, com o mundo espiritual, de uma forma que não deveria ser desta maneira, porque a forma que eles queriam edificar é a forma que leva o mundo ao que se chama Tohu Vavohu. E nós vamos entender isso de maneira mais profunda e vamos entender por que existe essa intenção e por que existe tantas religiões que se desviam da Torá e como o povo judeu conseguiu manter a Torá viva até os dias de hoje, apesar de todas as perseguições, tragédias, dificuldades, e como a grande maioria das nações não entendem um conceito extremamente simples, que a Kadosh Baruch Hu é o nosso Deus, que Ele é um e não existe outro Deus. Muito bem, primeiro ponto nós temos a Torá, e a Torá está baseada em vários conceitos, mas um deles é separar aquilo que está certo daquilo que está errado, aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então, todo o processo de elevação, de aproximação de Akadosh Baruch Hu, envolve esse processo de separação. Diferente da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Torá vem trazer a cura para essa mistura do conhecimento do bem e do mal, trazendo essa separação e ligando, né, o povo judeu e todos aqueles que se aproximam do povo judeu e da Torá, ligando a árvore da vida, conectando com a árvore da vida. Então a Torá, quando nós nos conectamos com esses princípios divinos, nós adquirimos a Chokhmah, a sabedoria divina. Oposta a isso, existe, relacionado à Torre de Babel, a confusão entre o bem e o mal, onde não existe separação, e essa confusão, essa ligação do bem e do mal, vai gerar o que é conhecido como o Da'at invertido, ou seja, um conhecimento invertido. O Da'at, ele é resultado da interação de Chokhmah com Binah, sabedoria e entendimento. E quando existe uma sabedoria, uma Chokhmah e um entendimento correto, é produzido um Da'at, um conhecimento que eleva as nossas almas. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde não existe essa separação, o bem e o mal se misturam e produz o que é chamado um Da'at invertido. Você chega numa pessoa que está ligada a algum tipo de idolatria, seja explícita ou uma idolatria sutil, a pessoa não consegue compreender, nós vamos entender isso com mais profundidade, porque o Eterno é o nosso Deus e pronto, acabou. O Eterno é o nosso Deus e não tem mais nada. Ela não consegue viver essa fé simples.
tem que agregar um ídolo, tem que agregar um intermediário, tem que agregar algum elemento que traz mistura a esse tipo de fé. Bem, então esse é o primeiro aspecto e nós vamos aprofundar. Aí nós temos dois homens, para a gente colocar como dois opostos. Abraham Avinu e Nimrod. Só que existe uma coisa aqui muito interessante, porque Abraham Avinu, ele vai estar ligado, né, os seus descendentes estarão ligados totalmente à Torá, à árvore da vida. Nimrod, todos os seus descendentes, no caso de Nimrod, a descendência dele, refere-se a todos aqueles que têm a mesma conexão com esse Da'at invertido. Nimrod, ele vai se conectar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora observe a sutileza do caminho de Nimrod. O caminho de Avraham Avinu é o caminho da compreensão que só existe um Deus, Akadosh Baruch Hu, que ele é um, e que ele é o nosso Deus. E ponto final. E há um entendimento que nós podemos nos comunicar com esse Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é incorpóreo, ele não é um recipiente, logo ele não cabe em nada do que foi criado, ele está além de tudo isso, é muito fácil de entender, é indivisível. E nós servimos a esse Deus através da Torá, ou seja, nós adquirimos espiritualidade para um processo de elevação. E essa elevação exige de nós um esforço, um desejo, uma vontade de cumprir as mitzvot, ou seja, a vontade do Eterno. O foco e o objetivo da fé genuinamente monoteísta de Avraham Avinu é o Eterno. Agora vamos para o lado de Nimrod. Se você sentasse com ele naquele momento, Nimrod falaria: o meu objetivo é o Eterno. Então, a princípio, e essa é a grande confusão, né, por isso a palavra Babel, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai trazer uma espiritualidade que causou o Tohu Vavohu, o mundo vazio, que é a espiritualidade sem esforço, sem Torá, sem fazer a vontade do Eterno. Uma espiritualidade gratuita. Receber luz sem se esforçar. Então, porém, quando você pergunta qual é o objetivo, se você perguntasse a Nimrod qual é o objetivo dessa torre, ele falaria: estabelecer uma ligação direta com o Eterno. Ou talvez restabelecer. Então, Nimrod seria o intermediário que teve a grande ideia de criar um sistema, na verdade, não é só questão física, ele usava as letras hebraicas, então criar um sistema de permutação de letras e um sistema onde ele iria reconectar o divino, o sagrado, com o físico com a ligação direta. Nós sabemos que se a luz ela descer de uma forma direta, há a quebra dos recipientes. Falando de uma maneira mais simples, é preciso adquirir luz gradativamente. E nós vamos absorvendo essa luz através de um sistema de mérito. É óbvio que existe uma benevolência do Eterno que ampara e dá base a todas as coisas, mas para que não seja o pão da vergonha, o próprio Eterno estabelece um sistema onde eu vou adquirir essa luz gradativamente e eu posso absorver gradativamente essa luz
e adquirir mérito para o mundo vindouro. Mas o método de Nimrod é o método sem esforço. É receber luz graciosamente, diretamente, e sem precisar se preocupar com o seu comportamento, com as suas midot, com o serviço divino padronizado pelo Eterno. Nimrod vai criar religião sem esforço, a religião baseado em algum tipo de intermediário que vai resolver o problema de todo mundo. Então Nimrod se tornou esse intermediário. E mais tarde, ele vai criar a origem de toda a idolatria posterior, que está baseada em um ídolo, um homem, um ser, que vai levar você diretamente para Deus, sem que você tenha nenhum esforço. Essa é a base da religião de Nimrod. Ele falou, olha, eu vou fazer essa permutação de letras, eu vou construir essa torre e nós teremos um contato direto com Deus. A nossa união, a nossa capacidade de nos unir nessa mesma fé vai trazer o reino vindouro. Mas no fundo, enquanto Avraham Avinu está preocupado em trazer a mensagem correta, em exaltar a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, o Criador de todas as coisas, enquanto Avraham Avinu tem uma sede genuína de conhecer o Eterno, Nimrod, ele tem uma sede pela fama, pelo poder, pelos benefícios materiais. E ele vai trazer também esse mesmo sentimento nos seus seguidores. Ao ponto que, posteriormente, depois que ele enriquece com essa atitude, posteriormente ele será o ídolo que os seus seguidores irão procurar para também enriquecerem. Então o objetivo, embora aparentemente o objetivo é o Eterno, não tem nada a ver com o Eterno. O objetivo está centrado num caminho fácil para receber luz, prosperidade, usando algum tipo de ícone, algum tipo de ídolo. Idolatria quer dizer ídolo, latria, veneração, temor, adoração a um ídolo. Esse ídolo pode ser uma estátua, esse ídolo pode ser uma pessoa. Muito bem. Aí nós chegamos num terceiro, mais um ponto importante, mas antes disso, o que acontece com Nimrod? Nimrod ele morre, e Semiramis, que é a sua esposa, vai gerar um filho, chamado Tammuz, e Tammuz se torna, então, a encarnação de Nimrod. E aí começa a base de toda a idolatria que vai ser estabelecida a partir daquele momento como a religião do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe um Deus nos céus, essa é a base dessa religião, é uma trindade. Esse Deus nos céus, ele é inatingível. Existe uma deusa que tem as características femininas, ou seja, ela é consoladora, ela traz consolo, apacenta as pessoas. E existe o Deus que é o Deus, filho desse Deus Todo-Poderoso, que na verdade acaba sendo o Deus que vai usufruir da adoração, do respeito, do temor e das oferendas das pessoas. O Egito, ele vai trazer, não vou citar o nome, mas um dos deuses principais do Egito, só para vocês terem uma ideia da mitologia desse Deus, sem citar o nome, ele nasce de uma virgem, a esposa concebeu virando um pássaro, que visita o túmulo do marido já morto, logo ela concebe virgem, e o símbolo dela é um pássaro. Nasce então esse Deus,
Esse Deus, no final, ele tem uma morte desastrosa e se torna, então, o símbolo, ou seja, o Deus principal, não o Deus dos céus, mas o Deus principal para os deuses da terra. Depois até se diz que o faraó é uma reencarnação desse Deus, ou seja, as autoridades físicas vão usar esse Deus como um ídolo, um ícone, para que eles possam ter o poder temporal, o poder no mundo físico. Você pode falar, mas essa história parece com histórias que eu já ouvi. Bem, essa história se repetiu em vários deuses na mitologia até os dias de hoje. Um Deus que está nos céus, inatingível, que precisa ter um intermediário para você chegar até ele, porque você não consegue chegar diretamente a ele. Uma deusa que traz consolação, consolo, traz esse espírito maternal. E os sucessores, que têm a luz, a unção desse Deus que foi a encarnação, o filho dessa deusa. Então, essa é a origem de toda a religião, toda a idolatria que vai suceder todo esse projeto de Nimrod, baseado no conceito fundamental. Deus, o objetivo é buscar Deus, mas Deus é muito, mas muito grande e nós não conseguimos captá-lo, então ele encarnou para se fazer conhecido. Essa é, digamos assim, a base, a essência da idolatria. E essa encarnação, então, passa a ser adorada como se fosse o Deus que está nos céus. A religiosidade praticada, ela não é a religiosidade da Torá, que se separa o bem e do mal, mas é a religiosidade da mistura, do conhecimento do bem e do mal, onde não há separação e onde não precisa ter esforço. Basta prestar culto a esse ser que encarnou, e esse ser que encarnou, tendo influência com o Deus poderoso dos céus, ele vai então conduzir a uma salvação. Isso, gente, foi desde o tempo de Nimrod a mesma coisa. Então, para o povo Tammuz, nada mais era do que a própria encarnação de Nimrod. E a partir daí começa a surgir em todas as mitologias, de algumas de maneira muito similar, outras com alguns aspectos variados, o Deus dos céus, a deusa consoladora e o Deus encarnado, o Deus Filho, que é a encarnação daquele Deus que é inatingível. E aí você tem, se cai então no que se chama um da'at invertido, a pessoa não consegue se libertar disso, não consegue, a menos que ela entre em contato com a árvore da vida, ou seja, com a Torá. E se ela entra em contato com a Torá e ela começa a praticar as mitzvot, estudar a Torá, aí a mente dela começa a ser curada desse da'at invertido, ela entra em contato com a Rokhmah e ela entende, não é assim. A espiritualidade sem esforço, ela levou à quebra dos recipientes, ela leva ao tohu-vavohu. É preciso que haja o esforço, não o pão da vergonha, porque foi exatamente essa configuração que levou a terra ao caos antes de Bereshit. Então a pessoa começa a entender que ela precisa fazer a vontade do Eterno, seguir as mitzvot, ter o esforço para se elevar, né? Eleva a tua alma, né? A minha alma se eleva ao Eterno, se eleva, ela não fica parada,
esperando um intercessor carregar ela. Não, nós nos elevamos ao Eterno. Essa é a ligação com a árvore da vida. Aí a pessoa entende que, na verdade, o Eterno, embora seja infinito e todo-poderoso, ele se comunica com cada criatura e você pode se conectar diretamente a ele, na medida que você está sintonizado com os princípios dele. E você fala, então, aí você pode falar, então o Eterno é um, não existe outro Deus. E depois você diz, ele é o meu Deus. Esse é o sentido. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Quando eu entendo a unidade divina, ele é o meu Deus, ele é o nosso Deus. Simples, quando a sua mente, ela foi consertada e ela não está mais recebendo informação de um Da'at invertido. Mas muito difícil, quando a mente ainda sofre a influência do Da'at invertido, porque ela simplesmente não consegue conceber que ela pode se conectar diretamente com o Eterno. Às vezes, uma pessoa que está nesse processo de idolatria, e a gente sabe disso porque nós nos libertamos disso, então nós sabemos como era no passado isso, ela acha até uma arrogância uma pessoa dizer, olha, eu me conecto diretamente com o Eterno. Ela fala, não, você não pode fazer isso. Você precisa do intermediário. Porque ele é perfeito. Olha, ele é perfeito. Observe os elementos da idolatria. Existe um ser que não é o Eterno, que passa a receber o temor, o respeito no sentido de venerar. E aí se constitui uma idolatria, pode ser ela de maneira sutil, ou pode ser ela de maneira direta. Eu estava visitando recentemente um dos grupos e uma pessoa mencionou algo que eu achei impressionante, uma reflexão maravilhosa. Ele falou, olha, às vezes, quando a idolatria se baseia em estátuas, ela é muito perigosa, porque ela é externa. Mas é mais perigoso quando essa idolatria ela não se baseia em ícones físicos, mas ela é mental. Mesmo que você não tenha nenhum ídolo, nenhuma estátua, mas se ela é mental, é uma idolatria internalizada, ela é mais perigosa ainda. Porque ela está dentro da própria pessoa, ela está no próprio raciocínio. Ela não é externa, ela é interna. O ídolo é virtual, é na mente dela. São nos conceitos, são nas atitudes. As pessoas, né, que estão nessa idolatria, elas pensam, se não usar o nome do intermediário, elas falam, se não usar o nome do intermediário, então Deus não vai ouvir. O que é isso? Respeito e veneração a um ser intermediário que constitui-se, mesmo sem o elemento físico, ou seja, a estátua, mas se constitui uma idolatria no aspecto mental, no aspecto do raciocínio, no aspecto interior. Volto a dizer, talvez até mais perigosa do que a idolatria da estátua. Por quê? A da estátua, na medida que a pessoa se desfaz, ela entende que aquilo não vai dar resultado, se desfazer dessa estátua já ajuda no processo de libertação dela. Mas quando é interno, interior, é mais difícil. Porque todos os seus raciocínios, eles acabam sendo influenciados por isso. Da parte de Avraham Avinu, nós temos uma consciência iluminada, né? E nós entendemos que nós podemos nos conectar diretamente com o Eterno e dizer o Eterno é um, ou seja, não existe outro Deus, e mais do que isso, Ele é o meu Deus. Mas, dentro de um Da'at invertido, isso não é compreendido.
Isso é bloqueado, esse entendimento. Embora Nimrod tenha dito, olha, o objetivo é Deus. O meu objetivo é que nós venhamos a ter um contato direto com Deus. Essa é a grande falácia. Quem ficou como a pessoa central dessa religião criada por Nimrod? Ele mesmo. Porque no final das contas se cria uma veneração ao seu filho Tammuz, que é a encarnação, segundo eles pensam, do próprio Nimrod. Aí surge a questão da adoração ao sol, né? Aquele Deus que eu falei para vocês, ele tem o elemento sol e lua. E se você começar a pegar alguns textos da Bíblia e misturar, aí é uma Torre de Babel completa. Você vai usar verso que diz que sobre Abraão, o sol, a lua, as estrelas, o sonho de Iosef, de José, e você misturar com essas coisas, você cria exatamente a Torre de Babel. E você fica heredado, aprisionado a esses conceitos e não consegue se libertar. Porque você caiu no conhecimento do bem e do mal. E o mais complicado de tudo isso é porque a pessoa que está buscando a Deus, sinceramente, acabou caindo nessa situação, ela pode, qualquer pessoa, em qualquer situação que ela buscar o eterno, ela pode ter uma experiência, ela pode sentir a luz divina. Mas, quando ela está enredada nesse pensamento, ela vai atribuir que aquela luz divina que ela sentiu é por causa daquela doutrina que foi ensinada a ela. Então, até uma experiência que ela tenha com o eterno, pela sua busca pessoal, ela acaba agregando ao tipo de doutrina que ela se apegou com essas características da religião de Nimrod, da Torre de Babel, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Dentro desse contexto, né, de Avraham Avinu vem, dos seus descendentes, vem Moisés, e através de Moisés, né, o Eterno revela a Torá. Mas nessa época, antes, né, muito antes, surge um homem das nações, Noar, que vive já os padrões fundamentais que serão trazidos e revelados na Torá, e através da vivência desses padrões fundamentais, Noar é considerado justo nas suas gerações. Por isso, as pessoas das nações que não são judeus e passam a ter uma fé monoteísta genuína, baseada na unidade de Akadosh Baruch Hu, e com respeito à Torá, e pessoas das nações que, tendo essa atitude, preservam as leis fundamentais da Torá, das quais essa pessoa pode estar conectada com o Eterno, foi dado a essas pessoas um nome, em homenagem a Noé, a Noar, porque Noar vivia esse padrão e, por causa disso, ele foi responsável para perpetuar a raça humana, senão seriam todos destruídos. Então, em homenagem a Noé, a Noar, essas pessoas das nações são chamados Bnei Noar, filhos de Noar, filhos dessa atitude de preservar as leis fundamentais da Torá, de não matar e ser homicida, como faziam os das gerações de Noar, não roubar, de não cometer ilícito sexual, como faziam os das gerações de Noar, como não ser idólatra, como faziam das gerações de Noar, nem feiticeiro, nem beber sangue, nem todas essas coisas. Por isso, Ben Noar
é um homem das nações, um Bat Noach, uma mulher das nações, que tem essa fé monoteísta e essa atitude como Noach teve. Agora, é interessante, e Noach faz brotar esse monoteísmo nas nações, mas através de Abraão e os descendentes de Abraão, surge um monoteísmo que é implantado na alma do povo judeu. Por isso, gente, que desde então, apesar de todas as dificuldades, tragédias, holocaustos, o povo judeu continua vivo. Continua preservando essa fé genuína no Eterno até os dias de hoje, apesar de todas as dificuldades, permaneceu. Porque o Eterno implantou na alma do povo judeu essa concepção, essa hormá, essa interação com a sabedoria divina. Agora, algumas pessoas, existe um comentário rabínico dos sábios que fala que Noach era justo naquela geração, mas que Noach não seria justo na geração de Abraão. Não tirando, obviamente, o mérito de Noach, obviamente não, mas trazendo um comentário rabínico, o que é que faltou em Noach, mas tinha em Avraham Avinu e tinha em Moshe? Queria que vocês respondessem, vocês dos grupos, e vocês também, se vocês sabem, me respondessem. O que é que tinha em Avraham Avinu e em Moshe também, mas não tinha em Noach. E por isso Noach não seria justo ao nível de Avraham Avinu. O que será? Né? Qual seria essa virtude que faltou em Noach? E por isso os sábios comentam isso. Os rabinos, os sábios comentam isso. Alguém respondeu aí? Qual? É dentro desse tema, né? Mas a resposta mais precisa, embora as respostas dadas são consideradas corretas, mas a resposta mais precisa, ele não intercedeu pela sua geração. O Eterno disse a Noach, olha, eu vou lançar um dilúvio, mas você e sua família será preservada. Ele se deu por satisfeito, mas não intercedeu pela geração. Abraão não foi assim. Quando o Eterno disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão falou, mas se tiver tantos justos, ele intercedeu por pessoas da sua geração, e isso fez de Avraham Avinu mais elevado por essa atitude. Depois do bezerro de ouro, o Eterno falou, olha Moshe, da tua descendência eu faria o povo. Moshe falou, não. Se o senhor não quiser aceitar esse povo, pode me tirar do livro. Ele intercedeu pelo povo. E isso é o que faz deles, colocam eles no nível mais elevado do que Noach, porque a preocupação não é só eu e minha família, mas as pessoas que estão ao meu redor. Então o benefício não deve chegar só a mim, mas a todos que estão ao meu redor. E isso faz de Avraham Avinu e de Moshe uma justiça bem mais elevada do que a justiça de Noach. Terminando esse primeiro ponto da questão da diferença da religião que é revelada pelo Eterno, ou seja, a fé sem misturas, que é revelada na Torá, fruto, né, do Hormá, através da interação combinar num conhecimento, num Da'at,
que nos leva a fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, versus uma religião baseada num Da'at invertido que não compreende a unidade do Eterno, baseado em intercessores e ídolos que tornam-se deuses, baseado numa salvação que depende da conexão da pessoa com o intermediário ou com o Deus que ela considera Deus, sem que ela precise fazer esforços, que é chamado pão da vergonha. Então nós observamos que essas duas religiões são as únicas religiões que existem na Terra. O judaísmo e as outras religiões. Os gregos, quando chegaram em Israel, né, estamos chegando em Hanukkah, né, e toda essa história de Hanukkah é exatamente sobre isso. Os gregos ficaram assim chocados e passaram a odiar o povo judeu. Como é que um povo crê num só Deus? Para eles era uma coisa absurda, uma falta de, uma pobreza espiritual, porque eles acreditavam que a riqueza espiritual era ter muitos deuses. Mas o que era mais assim, que gerou neles muito ódio, e gera até hoje ódio nas pessoas, como é que esse povo, que tem um Deus só, ele ensina que esse é o único Deus verdadeiro, que todos os outros deuses são falsos. Mas essa é a verdade. A verdade que trouxe muitas perseguições ao povo judeu. Até os dias de hoje, muita gente fica com raiva de ouvir isso, de dizer, olha, só existe o Eterno. Não precisa de nenhum intermediário. Não precisa de nada. Você precisa entender qual é a vontade do Eterno. Você precisa da Torá. E você pode se conectar diretamente com o Eterno, com o seu Criador. E esse conceito simples, essa reflexão simples, gera, muitas vezes, ódio das pessoas. Não pode ser assim. Porque vem aquele pensamento antigo que está no inconsciente coletivo das almas. Não, o Deus dos céus é um Deus muito grande, inatingível, que você não pode chegar até Ele, mas Ele teve uma encarnação. E essa encarnação, esse Deus ídolo, homem, seja o que você atribuir, Ele é o Deus da terra. E se você adorar esse Deus encarnado, então você chegará ao Deus inatingível. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro que, infelizmente, a maioria da humanidade cai. E por que cai? E por que cai? Por que isso é tão sedutor? Porque aceitar a verdade não é só dizer, captei a verdade, e agora? A luz vai descer sobre mim, eu vou para o reino vindouro? Não. Se você captar a verdade que está na Torá, você vai ter que estudar a Torá. Você vai ter que tratar as suas midot. Você vai estar restringido de fazer uma série de coisas que você tem até um desejo, mas é proibido e você não vai poder fazer. Você vai ter que ter uma disciplina diária para servir ao Eterno. E isso, se você não renunciar aos desejos do Yetzer Hará, se você não renunciar à preguiça, se você não renunciar a uma série de coisas, você não vai conseguir. E por isso esse caminho é mais difícil para a pessoa que está sob o controle do Yetzer Hará. E o que é que ela diz? Isso é um caminho, isso é um fardo para mim. Não sabe ela que ela carrega um fardo muito mais pesado, que é o próprio Yetzer Hará, que ele causará
sofrimentos não só nesse mundo, mas no mundo vindouro. E que, na verdade, aceitar o jugo da Torá seria a sua libertação. Seria o retorno à fé genuína, verdadeira. A maior prova, o maior testemunho é o próprio povo judeu, que, sobrevivendo a todas as tragédias, mantém o estudo da Torá e a prática das mitzvot e a língua hebraica até os dias de hoje, provando que é verdadeiro. Para nós finalizarmos, e eu queria trazer isso para vocês, não é fácil. E você, quando entra em contato com a fé monoteísta, genuinamente monoteísta, você, de repente, passa a ser, às vezes, odiado por algumas pessoas. Retaliado. As pessoas acham um absurdo você não mais compactuar ou das iniquidades e perversidades que nós estamos vivendo no momento, onde as pessoas se orgulham de falar das suas perversidades. Tem homens que se orgulham de falar que traem sua esposa, como se ele fosse mais homem porque faz isso. E se gaba disso. Ou seja, a pessoa está se gabando de uma perversidade. Tem pessoas que se gabam de ter aceitado, feito um negócio irregular e ter ficado rico. Aí chega uma pessoa que mostra que tudo isso está errado. E ela, até no seu subconsciente, sem entender muito bem, passa a odiar você. Você passa a se tornar uma pessoa antipática. Porque você passa a ser um aviso de que essa pessoa está errada. De que a ilusão dela, porque ela tem alguma obrigação religiosa, ela tem algum tipo de doutrina, que ela vai para o céu de toda maneira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ela acha que as obras boas não têm nenhum valor. Isso não é verdade. Que quando todos chegarem no tribunal, as obras, aquilo que trouxe mérito, tem um valor enorme. Noah, o nome Noah chama calmaria, serenidade, tranquilidade. E o segredo estava no próprio verso, porque diz, com Deus Noah caminhava. E é isso que trazia para ele essa serenidade, essa tranquilidade, embora carregando um fardo. Porque o justo, na sua geração, ele inevitavelmente terá inimigos, lutas internas contra o seu próprio Yetzer Hará, dificuldades na vida que são normais para qualquer pessoa, resistência espiritual, porque as forças negativas criam essa resistência, decepções, como todas as pessoas têm, além dos seus próprios erros pessoais e seus defeitos. Mas esse fardo, ele é remediado, porque o justo, aquele que com Deus caminha, ele tem acesso a uma fonte inesgotável de força. E ele sempre se renova. Sempre. E essa é a história do povo judeu. O povo judeu sai do holocausto, de toda a crueldade sofrida, e vai fundar a nação de Israel. Então, a pessoa que está conectada com a Kadosh Baruch Hu, ela tem acesso a uma fonte inesgotável de força. E ela está sempre se renovando num processo contínuo
de autorrestauração. E por isso, ela pode ser uma pessoa calma e serena. Não quer dizer que ela é calma 24 horas por dia, obviamente que não, mas no contexto geral, ela mantém um equilíbrio porque ela está conectada com a fonte de toda a força, o Eterno. Então, eu trouxe, né, de novo esse tema, que é esse tema sobre a Torre de Babel, mas agora com mais detalhes, e principalmente agora que, graças a Deus, também nós nos libertamos, porque no passado estávamos presos a esses conceitos errados, mas graças a Deus nos libertamos. Nós podemos enxergar isso hoje de maneira muito mais clara. Graças a Deus. Para nós terminarmos, os sábios também ensinam que o dilúvio trouxe uma espécie de um grande mikveh para purificar a terra. Porque se vocês observaram o texto, fala, a terra se encheu de Hamas, ou seja, a impurificação ocorreu também na terra. Então o dilúvio era extremamente necessário, porque ele iria fazer uma espécie de mikveh, de purificação da terra. Não era só cair um fogo e destruir aquela geração, a terra precisava ser purificada para que fosse dada uma nova chance para a humanidade. Aí depois disso, embora surja a nova idolatria que é trazida por Nimrod, ou seja, na verdade, é chamado a semente da serpente, no sentido de espiritualidade, mas através de Shem vai surgir um descendente que é Avraham Avinu, trazendo o monoteísmo e posteriormente, através de Moshe, consolidando isso com a revelação da Torá. Onde fica claro que o sagrado é atraído não pelo pão da vergonha, mas o sagrado vem ao mundo físico através de uma atitude de fazer a vontade do Eterno, que na Torá é revelada através dos princípios e das mitzvot. Então, gente, são os conceitos, as reflexões dessa paraxá de Noach. Espero que tenha sido bom para todos.